Aí, galerinha, olha o cabelo da criatura. Vamos lá, né? Bom, seguinte, turminha, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje a gente vai trabalhar metazoários. Então, deixa eu ver se vai estar aqui. Já estou compartilhando aí com vocês, mas eu já vou chegar no ponto. Porque em biologia nós já vimos, já coloquei para vocês lá. Papam, tá. Eu quero esse slide aqui, tá? Slide atual. Aí, então vamos embora, olha só. A gente vai trabalhar metazoários, reino, então, metazoários, ou reino metazoa, ou reino animalia, são sinônimos, tá? Meta é aquilo que vem depois, zoa é animal, beleza? Então, metazoários, animais que vieram depois. Vieram depois de quem? Dos protozoários, olha aqui, os flagelados, ciliados, risópodes, porozoários, tá? Os protozoários, proto primeiro, zoon animal. Então, protozoários, primeiros animaizinhos, né? Então, são esses aqui embaixo, tá? Só que o detalhe é o seguinte, por quê? Porque esses seres aqui são unicelulares e heterotróficos. E esses aqui, ó, os metazoários, derivaram, eles surgiram a partir de mutações de protozoários coloniais. Então, essa galera aqui continua sendo heterotrófica, tá? Então, por isso, metazoários, animais que vieram depois dos primeiros animaizinhos, que foram os protozoários, tá? Só que, a partir de porífero, todo mundo é multicelular, ou seja, todos os metazoários são multicelulares. Ficou claro isso aí? Então, metazoa são os animais, então, são os animais ou são os seres vivos que são heterotróficos, pluricelulares e heterotróficos por ingestão, vão ingerir alguém. Porque essa galera aqui é heterotrófico por fagocitose. Por quê? Porque eles são unicelulares. E sendo unicelular, ou seja, com uma única célula, ele só consegue, então, comer uma coisa menor que uma célula, né? Então, eles são heterotróficos por fagocitose. Então, só para vocês entenderem, ó, vou deixar em vermelho, tá? Em vermelho aqui, a turminha protozoa. Os protozoários, então, que são essa turma aqui, os protozoários são os primeiros animaizinhos, digamos assim. Todos eles, sem exceção, eles são unicelulares, tá? Eles podem até ser coloniais. Lembrando que colônia é uma relação ecológica intraespecífica harmônica. Então, uma relação ecológica entre seres da mesma espécie harmônica, onde eles vivem ligados entre si, tá? Então, eles são unicelulares. Agora, eles podem até ser coloniais, mas eles continuam sendo unicelulares. É uma célula que une a outra, né? Que brotou, na realidade, de outra e outra, né? Nem brotou, foi por mitose, vai dividindo, né? Uma célula divide, forma outra, que forma outra, só que eles não descolam e vivem em colônia. Então, protozoários, eles são unicelulares, sem exceção, mesmo os coloniais, tá? Cada indivíduo é uma célula que vive conjuntamente com outra, tá? Eles são unicelulares, então, e são heterotróficos, anota aí para mim, ó, por fagocitose. Lógico que por fagocitose. Por quê? Porque ele é unicelular. Imagine que isso aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula, né? Isso aqui é um ser, olha o núcleo dela lá dentro. Então, ele só vai comer coisas menores que uma célula, você concorda comigo? E para comer coisas menores que uma célula, e ele é constituído, se é uma célula, membrana citoplasmática, citoplasma, o núcleo está lá, as organelas membranosas, porque eles já são eucariontes, né? Então, para comer alguma coisa tem que ser menor que uma célula. E ele vai emitir pseudópodes e vai fagocitar essa coisa menor que ele. Que aí pode ser um outro protozoário menor, pode ser uma alga menor que ele, né? Pode ser uma molécula orgânica, uma proteína. E lembrando que eles já eram eucariontes. Então, já era do domínio eucária. O que é eucarionte? Aquele que tem núcleo definido, tá? Então, os protozoários, eles eram e são unicelulares, heterotróficos por fagocitose e eucariontes. A gente tem os flagelados, os ciliados, os risópodes e os porozoários, beleza? Esses 4 grupos. Pois bem, de um grupo aqui de protozoários flagelados, olha aqui, ó, flagelados, até o Trypanosoma cruzi faz parte, né?
desse grupo aí de flagelados, a leishmania, tá? Mas de um grupo de protozoários flagelados coloniais, então que vivem grudados, né, entre si, ou seja, uma relação ecológica intraespecífica dentro da mesma espécie e harmônica, que é a colônia, onde eles vivem, então, fisicamente ligados, né? Então, de um grupo de protozoários coloniais flagelados, surgiram os poríferos. E aí vocês vão ver na aula de poríferos, que ainda os poríferos continuam tendo uma célula flagelada, que faz com que a água entre pelos poros, caia no átrio, tá, deles, ou espongiocele, e saia aqui pelo ósculo, que é essa abertura maior, tá? Então, olha só, essa célula do porífero, que faz, então, o movimento da água por dentro porífero, é uma célula flagelada, mostrando a ancestralidade flagelada desse grupo, tá? Só que os poríferos já são multicelulares, ok? Já tem células diferentes, a gente vai ver na aula de poríferos, tá? E multicelulares. Então foram os primeiros animais, os primeiros metazoários. Meta, que vem depois. A meta de vocês, entrar na faculdade, não é? Então vai vir depois. Vocês estão preparando agora para chegar lá, não é? Então meta é que vem depois. Zoo, animal. Então metazoários, animais que vieram depois, tá? E aí, por mutação, um ancestral, então, que era comum a poríferos, acaba virando quinidário. Depois, por mutação, um ancestral lá, né, acaba adquirindo características e transforma não, né? E vai formar os plateumintos. Aí, por mutação, depois vem, então, moluscos, depois anelídeos. Esqueci os nemateumintos também aqui, ó, tá? Ou asqueumintos, a gente vai ver cada um deles. Então, a sequência é porífero, tá aqui, ó, porífero, depois quinidário ou selenterário, depois plateuminto, depois nemateuminto ou asqueuminto, tá? Que são os vermes cilíndricos, aí entra as lombrigas. Plateumintos são os vermes chatos, entra a tênia, solium, esquistossoma mansônia planária, aqui ele colocou uma planária. Depois de nemateuminto, vem os primeiros celomados, molusco, molusco tem C, então primeiro com celoma, né? Então as lesmas, os caracóis, os polvos. Depois os anelídeos, aqui ele tem um corpo dividido em anéis, então são as minhocas, que são oligoquetas, os poliquetas marinhos, as sanguessugas, que são aquetas. Depois dos anelídeos veio os artrópodes, podos, patas, artroarticuladas, ou seja, aqui ele tem pata articulada e exoesqueleto de quitina, para evitar a desidratação. Então os artrópodes são os crustáceos, que vivem na água, tem respiração branquial. Os aracnídeos, tem as aranhas, os carrapatos, os escorpiões, os ácaros. Depois a gente tem também os insetos, óbvio, né? Que são os únicos invertebrados que voam. Então, os insetos, tá aqui uma abelhinha, né? Com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, hexápoda, 6 patas. Então, olha só, todos esses crustáceos, insetos, aracnídeos, os diplópodes e quilópodes, diplópode é piolho de cobra e quilópodes são as lacraias, né? Aqueles que têm muitos pés, do grupo dos miriápodes, mas depois a gente vai ver, tá? O importante é que você lembrar que todos esses artrópodes, diplópodes, que é piolho de cobra, quilópode, que vai ser as lacraias, insetos, crustáceos, as lagostas, os camarões, os insetos barata, mosca, e os quelicerata ou os aracnídeos, né, que são as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos, todos eles têm exoesqueleto de quitina e patas articuladas, tá? E peças bucais articuladas também, beleza. Depois os artrópodes vem aqui equinodermas, tudo que é do mar, né? Estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, ouriço do mar. E depois vem os cordados. Os cordados são aqueles que em alguma fase da vida possuem notocorda, tá? Que vai ser um bastão maciço, cartilaginoso para sustentação do corpo. No nosso caso, nós não temos mais notocorda, tá? Não temos. Já tivemos no período embrionário, ok? A notocorda ela foi substituída pela coluna vertebral. Então, nós somos cordados vertebrados, ok? E aqui ele mostrou só cordados vertebrados. Olha só, ele colocou peixes, que a gente tem peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, a gente tem osteíctes, que são os peixes ósseos, e condríctes, que são os peixes cartilaginosos. Depois, a gente tem os anfíbios, né, que é cordado também vertebrado. Depois, a gente tem os répteis, depois as aves e, por fim, os mamíferos. E cada um tem uma característica própria. Beleza? Agora, eu vou mudar, então, de cor e vou colocar qual que vai ser a característica aqui, ó,
tá? Dos metazoários. Ah, então calma aí. Ele colocou o vermelhinho lá embaixo. Não, calma aí. Ficou alaranjado lá embaixo, tá? Então, protozoários ficou alaranjado, né? São unicelulares, heterótrofos, fagocitose e já são eucariontes. Agora, a característica aqui em vermelhinho dos metazoários, ou metazoa, ou seja, os animais que vieram depois. Todos eles são multicelulares. Não existe, então, metazoário unicelular, beleza? Começou com porífero, tá? E outra coisa, e todos eles serão heterotróficos também. Só que eles são heterotróficos, ou seja, vão precisar de heterotróficos. Eles vão precisar, então, de ingerir matéria orgânica, né? Porque o autotrófico, ele pega matéria inorgânica, tipo água e CO2, né? E na presença de uma molécula especial que capta energia luminosa, que é a clorofila, ele pega o CO2 e a água, que são inorgânicos, e monta a molécula de glicose, que é orgânico. Isso são os autótrofos. Então, aqui, ó, as plantas são autótrofos fotossintetizantes e as algas também, tá? Então, aqui monta-se molécula orgânica a partir de moléculas inorgânicas. Agora, essa galera aqui, protozoário, fungo e metazoário, eles não sobrevivem com molécula inorgânica só não, tá? Eles não são autótrofos. Eles precisam adquirir moléculas orgânicas para produzir as próprias moléculas orgânicas deles, tá? Porque característica de ser vivo é produzir molécula orgânica, é sintetizar molécula orgânica. Agora, a partir do quê? Você tem que fazer essa pergunta, tá? Característica de ser vivo é uma afirmação, ó. Característica de ser vivo é produzir molécula orgânica, ponto. Mas vai produzir molécula orgânica, vai sintetizar, vai fabricar molécula orgânica a partir de quê? Né? Se for a partir de moléculas meramente inorgânicas, então ele é autótrofo. Ele pegou, então, moléculas inorgânicas, tipo CO2 e água, e transformou em molécula orgânica, né? E sintetizou molécula orgânica a partir disso aqui, inorgânico. Então, ele é autótrofo. Se utilizou a luz, é autótrofo fotossintetizante, ó, a luz. Mas se ele utilizou uma reação química exotérmica que ele fez acontecer, aí ele é um ser autótrofo quimiosintetizante. Pegou CO2 e água, fez uma reação química acontecer aqui, ó, e montou molécula de glicose. Então, ó, molécula orgânica a partir de moléculas inorgânicas. Ele é autótrofo, mas a energia utilizada foi de uma reação química. Então, ele é autótrofo quimiosintetizante, tipo bactérias quimiosintetizantes, iguais às bactérias nitrificantes, né? Do ciclo do nitrogênio. Beleza? Então, autótrofo é isso. Então, todo ser vivo produz molécula orgânica, mas a partir do quê? Se for a partir de moléculas inorgânicas, é um ser autótrofo, que a gente pode ter, então, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Agora, produz molécula orgânica, tá? Isso é ser vivo. Mas produz, sintetiza, fabrica as moléculas orgânicas dele a partir de moléculas também orgânicas que ele adquiriu, então esse ser é heterotrófico, ficou claro? Se ele adquiriu através de fagocitose, significa que ele é unicelular. Então, ele é um protozoário. Beleza? Se ele ingeriu através de ingestão, significa que ele já tem uma cavidade digestiva. Então, isso aí vai ser metazoário. Beleza? Então, uma característica de metazoa vai ser, então, ser um ser multicelular, né? Então, ter várias células no corpo. O indivíduo é constituído de várias células e eles são heterotróficos por ingestão. Ficou claro? O único que não vai ter essa ingestão vai ser porífero. E vocês vão ver por quê. Ele ainda fagocita. Cada célula dele lá, chamada coanócito, que eu falei para vocês, vai fagocitar. Esse Bob Esponja aqui, ó, tá? O porífero espongiário. Mas vocês vão ver. Mas, no geral, os metazoários, eles são multicelulares e heterotróficos por ingestão. Então, a maioria deles, tirando só os poríferos, está tendo um grupo à parte chamado parazoa, parazoários, tá? Para é ao lado, zoa animais. Tirando porífero, daqui para frente, todo mundo é enterozoário. Enter é intestino, é cavidade digestiva, zoa animal. Então, a maioria, só porífero que não, é enterozoa. Enterozoa, ou seja, eles têm uma cavidade digestiva. E a vantagem da cavidade digestiva é exatamente poder comer algo maior que uma célula, porque agora você tem uma cavidade onde o alimento fica lá dentro
e pode ser muito maior que uma célula, pode ser um peixinho, por exemplo, né? Pode ser um verme, e aí você digere ali. Então começa uma digestão extracelular, porque até então protozoário e porífero, que é o primeiro metazoário que a gente vai estudar, a digestão é intracelular somente. Agora passa a existir, então, uma digestão extracelular, tá? Então, se você quiser anotar para mim, ó, a partir de quinidários começa a ter uma digestão extracelular, porque já começa a existir aqui dentro uma cavidade digestiva. Belezura, tá? Ô, gente, e já que a gente está falando de heterotrofismo, ser heterotrófico, vou falar do último grupo aqui, então, de uma vez. Olha só, o reino fungo está aqui, tá vendo? Os fungos. Os fungos, vou colocar aqui do lado, ó. Os fungos, eles são também heterotróficos. Os fungos, eles podem ser uni ou multicelular, tá? Tanto que o maior ser vivente é fungo atualmente, tá? É um fungo de não sei quantos quilômetros quadrados lá, do gênero Armillaria, ou Armillaria, né? Lá nos Estados Unidos. Eles acham que esse fungo tem 4.000 anos, pra você ter uma ideia, tá? Acho que ele pega 4 estados dos Estados Unidos, né? 4 federações lá dos Estados Unidos. Bom, mas olha só, eu posso ter fungo unicelular ou multicelular. Todos os fungos são heterotróficos. Anote isso aí para mim que eles vão tentar pegar você pelo pé, tá? Nenhum fungo, por mais que o mofo pode ser verde, ele não faz fotossíntese. Todo fungo é heterotrófico, ou seja, aquele que tem que comer alguém, concorda? Heterotrófico é aquele que tem que adquirir molécula orgânica de alguém para produzir suas próprias moléculas orgânicas, né? Ou ele vai fagocitar, aí é protozoário, ou ele vai ingerir, aí é metazoário, e os fungos, eles são heterotróficos por absorção. Como por absorção, Capetinho? Olha só, eles na realidade, eles liberam enzimas digestivas porque eles têm parede celular de quitina. Se tem parede celular, como que ele faz fagocitose? Não consegue. E ele não tem cavidade digestiva. Então, se ele não consegue, né, emitir pseudópodes, porque ele tem uma parede celular, todo fungo tem parede celular, então ele não consegue fazer fagocitose, né? Porque ele não consegue emitir pseudópodes, porque a parede celular não deixa. Ele não tem cavidade digestiva, então ele não tem ingestão. Então ele não pode ser heterotrófico nem por fagocitose e nem por ingestão. Então ele vai ser heterotrófico por absorção. Como? Os fungos, tá? Seja ele unicelular ou constituído de milhões de células, cada célula manda enzima digestiva para fora da membrana citoplasmática, para fora da parede celular de quitina. Essa enzima digestiva digere todos os polímeros em monômeros, então as proteínas em aminoácidos, ácidos nucleicos em nucleotídeos, polissacarídeos em monossacarídeos, né? Lipídios em glicerol e ácidos graxos, e ó, absorve todos esses monômeros que passam, então, pela parede celular e depois pela membrana citoplasmática e cai no citoplasma do fungo, ficou claro? Lembrando, parede celular é mais externa e mais internamente a membrana citoplasmática. Então, ele manda a enzima para fora, a enzima, então, foi produzida pelo fungo, passa primeiro, né, foi produzida ali no citoplasma, passa pela membrana citoplasmática, depois pela parede celular de quitina. Cai aqui fora, digere tudo e depois ele absorve todos esses monômeros que foram digeridos, porque aqui fora tinha polímeros, ficou claro? Então, o fungo, seja ele um parasita que está ali na sua unha, ele está mandando a enzima digestiva ali, fazendo a digestão extracorpórea, chupando os monômeros todos, absorvendo. Ou um fungo decompositor, ou um fungo que está numa associação mutualística chamado líquen, porque líquen é mutualismo de um fungo com uma cianobactéria, que é procarionte, ou um fungo e uma alga unicelular, que já é eucarionte, tá? Então, líquen sempre vai ser associação entre fungo e cianobactéria ou fungo e alga. E é um mutualismo. E o que é mutualismo? É uma relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes, nesse caso até de reinos diferentes, um é do reino fungo, o outro é do reino monera, se for cianobactéria. Ou um é do reino fungo e o outro é do reino protoctista, se for alga. Então, você vê, nem espécie, é reinos diferentes. Mas vamos lá. Mutualismo é uma relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes,
Harmônica, ninguém perde e obrigatória. Se morre um, morre o outro, tá? Então, líquen, se o fungo morre, a alga ou o oceanobactéria que está ali junto com ele morre. E se a alga ou o cianobactéria morrerem, o fungo vai morrer, ficou claro? Então, líquen é uma associação mutualística, é uma relação interespecífica, harmônica, onde a morte de um leva à morte do outro. Então, a gente fala que é uma relação obrigatória. Mas voltando, então, fungo, não importa se ele é parasita, se ele é decompositor, se ele faz parte de micorriza, que é outra relação mutualística, entre mico é fungo, tá? Micose, micófita, aí, ó. Mico é fungo, tá? Tudo daqui para frente tiver mico, você traduz, fungo, tá? Rhiza, raiz. Micorriza é a associação de fungos com raízes de plantas, para aumentar a absorção de nutrientes pela raiz de planta, tá? Então não importa, o fungo ele pode ser decompositor, ele pode ser fermentativo, né, que faz fermentação alcoólica aí para a gente, para fazer biocombustível. Ele pode ser parasita, ele pode ser de associação mutualística, né, de líquen ou de micorriza. Micorriza se eu estiver errado, tá? Então, de micorriza, tudo bem? Todo fungo é heterotrófico por absorção. Anota isso, tá? E a digestão, obviamente, a digestão vai ser uma digestão extracorpórea. Tá? Chega a ser, né, extracelular, fora do corpo do fungo. Ele digere tudo que está ali fora, depois ele absorve. Por isso que ele é heterotrófico por absorção. Ficou claro aí? Então, a gente tem aqui, ó, os fungos são heterotróficos por absorção, os metazoários, que é o que a gente vai começar a estudar agora, eles são heterotróficos por ingestão, com exceção daqui, ó, só do porífero, tá? Com exceção só desse doutor aqui, ó, o porífero, que ainda vai ter fagocitose, vocês vão ver. E os protozoários que estão aqui no reino protoctista junto com as algas, mas eu estou falando só de protozoários, só do grupo de K. Eles são heterotróficos por fagocitose, beleza? Lembrando, galera, ó, que a partir desse ponto aqui, todo mundo é eucarionte. Aqui, ó, todo mundo tem núcleo definido. Tá? Então, todos os seres aqui em cima são eucariontes. Então, protozoários são eucária, tá? Os metazoários, eucária, coloca aí, ó, eucarionte. Então, os animais são eucariontes. Os fungos, eucariontes, olha lá, tá? Os fungos têm núcleo definido, célula com núcleo definido. As algas que estão aqui, ó, sejam algas unicelulares, como os dinoflagelados, né? As algas, as crisófitas, algas douradas, né? Não importa, diatomáceas, né? Ou algas multicelulares, elas são eucariontes, e as plantas ou metáfitas que estão aqui em cima são eucariontes também, ficou claro? Então, todo mundo aqui, ó, é eucarionte, beleza? Então, fungo é eucarionte, tem núcleo definido por carioteca, tem DNA associado a proteínas chamadas histonas, tem organelas membranosas no citoplasma, então tem retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, lisossomo, tá? Os animais são eucariontes, então tem carioteca definindo o núcleo, tem DNA associado a proteínas chamadas histonas, tá? Tem citoesqueleto, tem organelas membranosas constituídas de unidades de membrana, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, beleza? E idem aqui protozoários. Então, todos esses aqui, seja metáfita ou planta, sejam as algas que estão no reino protoctista, sejam os fungos que estão no reino fungo próprio deles, sejam os protozoários que estão também no reino protoctista junto com as algas, tá? Isso aqui é um reino polifilético. Teve mais de uma origem. Ou seja, os animais, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, todos eles são eucariontes, do domínio aqui, ó, eucária, tá? E aí você vai guardar que os únicos procariontes, ou seja, que não tem núcleo definido, não tem organela membranosa, não tem complexo de Golgi, né? Não tem retículo endoplasmático liso, rugoso, não tem lisossomo. Então, os únicos procariontes são do reino Monera, tá? Aí você fala, o Caperetinga, mas não tem núcleo definido, como é que esse cara é, então? Ele tem uma membrana que é citoplasmática, lógico, ele é unicelular, microscópio, né? Aqui dentro está o citoplasma, né? O hieloplasma lá cristalino com ribossomos,
tá? Tem muitos ribossomos para síntese proteica. E o DNA dele aqui, ó, é circular e está no citoplasma. Ele não tem carioteca separando o DNA no núcleo, que lá dentro do núcleo tem um nucleoplasma. Né? É o plasma do núcleo. Citoplasma é o plasma da célula, do lado de fora do núcleo. Não, ele só tem citoplasma. Ficou claro? Beleza? E o DNA é circular. Então, esses seres são procariontes e eles estão nesse reino chamado reino Monera. São as arqueobactérias, tá? Que são extremófilas, vivem em ambientes extremos e são muito aparentadas a todos os eucariontes, mas ela é procarionte, está lá no reino Monera, tá? E as eubactérias que estão aqui, que elas são bactérias mesmo, tá? As bactérias estão decompositoras, as bactérias do ciclo do nitrogênio, bactérias parasitas e as cianobactérias, aquelas bactérias que fazem fotossíntese que eu falei que entram numa relação mutualística com fungo para formar líquido. Belezura? Então tá, galera, a gente vai começar então agora esse reino aqui chamado reino Metazoa, ou animalia, animais que vieram depois dos protozoários. E o primeiro representante que a gente vai trabalhar, o primeiro filo desse reino, né, porque abaixo de reino vem filo, na classificação, né, na hierarquia taxonômica. Então, o primeiro filo que a gente vai estudar vai ser exatamente os poríferos. Fero, portador. Pore, de poros. São os Bob Esponja da vida, são as esponjas marinhas e ducícolas. Beleza? Então, um beijo grande e daqui a pouco a gente volta a conversar. Belezura? Beijos. Valeu.